tem uma parada que é... Deus. E que é uma questão filosófica da tomada de decisão na minha visão, que é o seguinte. O que é a vida? A partir do momento que teve o Big Bang... A partir do momento... É um meme. Que teve o Big Bang... as equações meio que foram setadas de como o universo seria. Porque você tem todas as partículas que estão dentro do sistema ali, e você tem a lógica pelo qual o sistema vai reger essas partículas. Então, se você saber aquela matemática do Big Bang, você, em teoria, consegue calcular tudo que vai acontecer no futuro. Nossa, você trouxe uma coisa absolutamente maravilhosa, tá? Uma discussão absolutamente maravilhosa. Eu não sou o cara certo para discutir isso, porque assim, tem pessoas que se dedicam em tempo integral a essa discussão. Mas a gente não consegue chamar o Jordan Peterson. Não, mas o Jordan Peterson não discute isso também. É mais moral, a questão moral, mal e bem e tal. Mas aqui, só para dizer o seguinte, olha só. Essa ideia é uma ideia que pressupõe que o movimento das coisas ao longo do tempo, ele é necessariamente o fruto de um grande algoritmo, certo? Ele obrigatoriamente, portanto, ele pode ser revertido às suas condições originais, perfeito? Existe uma teoria alternativa, que é uma teoria computacional do que diz o seguinte: é só na computação das coisas que as coisas vão se revelar. O que significa o quê? Existe um componente de acaso, vamos falar isso de uma maneira bonitinha, existe uma estocasticidade intrínseca, que quer dizer só o seguinte: shit happens, que não é previsível por mais que você tenha todas as equações do sistema original. Tá? Então, mas por que não é previsível? Por que não seria previsível? Se você tem a lógica e o que a lógica infere. Porque você tem porque existe uma impossibilidade na própria ideia de você ter o algoritmo fundamental. Essa é a ideia. Porque existe uma incompletude intrínseca na maneira de formular tudo o que é. Então, por exemplo, vamos definir qual é o algoritmo fundamental que gera tudo, tá bom? Então, ou seja, a partir desse algoritmo, todas as derivações vão estar contidas num sistema de predições, tá? Da mente de Deus. O problema desse algoritmo que habitaria a mente de Deus é que ele assume que existe uma completude na maneira de prever as coisas. Só que, eventualmente, existe uma incompletude intrínseca, que é uma incompletude que está na própria essência da matemática. E você não vai conseguir nunca ter esse algoritmo pela própria definição do que é um algoritmo. Entendi. O que no fundo é simples de entender. Só que a hora que a gente vai converter isso em equações e tudo mais, você vai chegar numa coisa alguns teoremas muito complexos. Não, imagino, para você provar que isso é verdade, imagino que... Pra provar a inconsistência matemática do universo, tá ligado? Exato. Assim, eu conheço gente, depois eu posso até indicar um cara pra vocês falarem. Talvez a pessoa mais inteligente que eu já vi na minha vida é o meu melhor amigo, por sinal, que é o Fábio Tal. Ele é um matemático, hoje em dia é professor titular do IME da USP. E ele é um cara que ele consegue colocar isso de uma maneira muito séria, porque ele conhece toda essa matemática. Então talvez seja uma pessoa legal para vocês conversarem sobre isso. E existem outros, tá? Mas o ponto... desculpa. Não. É que eu só acho que se falou algoritmo de Deus, eu acho que é o oposto. Na minha visão, eu não acredito nessa visão o argumento que eu dei é destino. Existe uma lógica, existe a matéria, existe a lógica pelo qual a matéria funciona, portanto, tudo está predeterminado, nada do que a gente faz é realmente uma escolha. Aí está na questão da escolha. É sempre algo que a gente ia escolher isso porque é a lógica da vida. Eu não concordo com isso, eu não acho isso. Só que eu não acho que esse algoritmo tem a ver com Deus, justamente o oposto. Porque se esse algoritmo fosse verdade, a ideia de Deus não faz sentido. Muito bom, muito genial o que você falou, enormemente verdadeiro. Você não precisa de Deus para falar desse assunto, eu só usei a palavra Deus porque fica bonitinho. É isso mesmo. O algoritmo essencial. Talvez o algoritmo essencial não exista, porque existem hipóteses sobre como a gente pode criar fórmulas essenciais sobre as coisas que dizem que sempre haverá uma incompletude. Esse é o ponto, tá bom? E isso, na verdade, é um ponto que me deixa muito feliz, pelo qual ele aponta que talvez... Porque eu acredito em Deus, tá? E isso me aponta que
que a hipótese de Deus, pelo menos, tem mais força na minha mente. Porque se fosse um matemático que dissesse que, porra, tá aqui escrito na matemática que tudo já foi pré-determinado, não faz sentido ter Deus. Por que Deus ia criar esse jogo e não dar livre-arbítrio? Por que ele vai querer ver um filme que ele mesmo escreveu, tá ligado? Mas aí a gente tá entrando numa parada filosófica que eu acho muito legal. Não sei se o seu público vai ter interesse. Ah, vai. Ah, não. Ah, não, então por mim podemos discutir essa parada muito legal. A propósito, é melhor você olhar por um outro lado, tá? Que assim, minha sugestão para você, que é a seguinte: a questão do livre-arbítrio, ela não necessariamente ela precisa ser relacionada diretamente à questão da estocasticidade das decorrências ao longo do tempo, tá bom? Isso